fica sempre uma dúvida de como essa arquitetura tão estratégica impacta no dia a dia da minha empresa. Por isso falaremos hoje um pouco sobre arquitetura emergente e sobre arquitetura intencional. Olá, meu nome é Bruno Vieira e eu sou o responsável pela parte de pré-vendas, parcerias e portfólio do Grupo Multi. Anteriormente, nós falamos sobre arquitetura corporativa e como o Grupo Multi, através dos 3Ms, implementa essa disciplina dentro dos nossos clientes. Entretanto, sempre que falamos de arquitetura corporativa, estamos falando de algo bem estratégico, uma arquitetura estratégica. E fica sempre uma dúvida de como essa arquitetura tão estratégica impacta no dia a dia da minha empresa. Por isso falaremos hoje um pouco sobre arquitetura emergente e sobre arquitetura intencional. Sempre que falamos sobre arquitetura emergente, falamos sobre agilidade. Ultimamente as empresas vêm aplicando o conceito ágil, a metodologia ágil no dia a dia, seja em projetos, seja em algumas etapas dentro da própria empresa, enfim. O manifesto ágil, a agilidade como framework, como disciplina, trouxe muita coisa boa para dentro das empresas e isso virou uma realidade hoje em dia. Entretanto, quando falamos de agilidade, o papel da arquitetura ela fica um pouco diferente do que era anteriormente. Se lembrarmos no que tínhamos antes da agilidade, os grandes projetos em cascata, com as visões de big picture, onde toda a arquitetura ela é pensada, estipulada e estruturada antes dos projetos. Quando a gente traz isso para dentro da agilidade, esse processo fica um pouco diferente. Quando a gente fala de agilidade, a gente está falando sempre de mudanças. A ideia da agilidade é poder se adaptar à mudança que acontece e é natural de acontecer dentro dos projetos. Porém, como a arquitetura se adaptou a esse processo? Visto que toda arquitetura tem que ser pensada anteriormente, estruturada anteriormente e o processo de desenvolvimento apenas segue aquelas diretrizes. Com o manifesto ágil, com a agilidade, isso se rompeu e surgiu um novo modelo de arquitetura, que nós chamamos de arquitetura emergente. A arquitetura emergente, como o próprio nome diz, ela emerge, ela surge durante a execução das sprints pelos squads da empresa. Ou seja, à medida que o produto vai surgindo e as necessidades estruturais vão surgindo, essa arquitetura vem surgindo em conjunto com o projeto, de forma a se adaptar e trazer somente aquilo que é estritamente necessário para aquele projeto ser cumprido, sem trazer mais, criar padrões e diversas outras coisas que não serão utilizadas. Ou seja, a arquitetura ela surge, ela emerge à medida que o projeto surge com ela, à medida que o design do projeto surge, emerge, o design emergente, surge também a arquitetura emergente. Isso é muito interessante, porém existe um grande problema, que é o seguinte: essa arquitetura emergente que está surgindo junto com o projeto, ela precisa de alguma maneira ser cerceada, Para quê? Para que ela possa seguir algumas diretivas que são diretivas da empresa, que a própria empresa precisa seguir, para que essa arquitetura não se perca ou não gere uma arquitetura muito diferente daquilo que a empresa já estipulou a nível de tecnologia, a nível de padrões e etc. Como a empresa consegue trabalhar esse processo? É para isso que nós temos também uma outra arquitetura, que é a arquitetura intencional. A arquitetura intencional, ela surgiu de uma outra maneira, À medida que a empresa, dentro da arquitetura corporativa, ela gera ali os seus conceitos, as suas diretivas, as suas restrições corporativas, as suas necessidades e estratégias corporativas, de alguma maneira isso precisa transbordar para dentro do dia a dia da empresa. Porém, a ideia nunca é gerar um padrão, uma coisa fixa e definitiva, não definir nada dentro da arquitetura corporativa. Ela é estratégica. Então, de que maneira essa arquitetura estratégica, com suas diretivas estratégicas, suas restrições estratégicas, ela consegue repassar isso para dentro dos squads do dia a dia, através da arquitetura intencional? Ou seja, o que é arquitetura intencional? Ela leva toda a intencionalidade da empresa a nível estratégico, para que isso seja aplicado dentro dos squads. Como isso é aplicado dentro dos squads? Como guias, como guidelines, ou seja, a arquitetura emergente, que nós falamos anteriormente, ela segue dentro de algumas determinadas barreiras e limitações para que ela possa sim emergir dentro da necessidade do que pede aquela squad, do que pede aquele produto, entretanto sem sair do que a empresa tem a nível estratégico, a nível corporativo,
seja a nível tecnológico, seja a nível de negócio, enfim, a ideia é que a arquitetura corporativa, através de todas as suas nuances e estratégias, ela traga a intencionalidade da empresa para dentro dos squads, né? E é que a arquitetura emergente ela possa surgir, crescer, né, ter todos os seus parâmetros, entretanto seguindo alguns guidelines que são importantes nesse processo. Agora, o que é mais interessante nesse processo como um todo é que é um processo que se retroalimenta, né? A arquitetura corporativa ela traz essa intencionalidade para dentro das squads e ela serve como guideline para esses processos. Porém, são guidelines, não são barreiras definitivas. À medida que necessidades específicas ou mudanças que são necessárias para a implementação daquela squad, ou daquele produto que está sendo desenvolvido, surgem, de maneira inteligente, isso acontece uma retroalimentação dentro da arquitetura corporativa, para que ela também possa se adaptar à realidade do que está sendo desenvolvido, né? A arquitetura corporativa, ela, ao mesmo tempo que ela tem toda a estratégia desse desenvolvimento que ocorreu e que precisa passar toda essa intencionalidade para dentro do processo, o processo, à medida que ele sai desse guideline, gera ali um débito técnico, um débito arquitetural, isso precisa ser refletido na arquitetura corporativa para que ela esteja refletindo sempre a realidade mais aderente da empresa. Então a ideia é que a arquitetura corporativa e a arquitetura de solução, ela gere essa intencionalidade para dentro do projeto, e o projeto por si só, à medida que ele necessita de criar novas diretrizes, ele também retroalimente a arquitetura de solução e a arquitetura corporativa para que ela possa estar sempre aderente à realidade da empresa. Se você tem dúvidas ou deseja se aprofundar mais nesse conceito, sugiro que busque os nossos materiais dentro do site do Grupo Multi e do nosso blog. Tenho certeza que lá você vai encontrar muita coisa interessante. Um abraço, até a próxima!